Esta é uma aula de cimentação de cerâmicas odontológicas. Cerâmicas odontológicas são materiais que reproduzem as características estéticas dos dentes naturais. Em função disto, são os materiais mais utilizados para reconstruir parcialmente ou totalmente dentes destruídos por cárie ou por trauma. Estas cerâmicas odontológicas são materiais frágeis. Para aumentarmos sua longevidade, dependemos da técnica de cimentação e do tempo de agente, do tipo de agente de cimentação utilizado. Materiais totalmente cerâmicos são os mais estéticos, mas estes materiais exigem cimentos que pelo menos não interfiram com a cor da coroa cimentada. Existem muitos materiais desenvolvidos com o objetivo de satisfazer a necessidade estética do paciente. São eles Procera, que é um óxido de alumínio, Inceran, que é um óxido de alumínio, Empres ou Emax, que é um disilicato de lítio. Existe também a leucita, existe a zircônica, a zircônia. Existem também muitos tipos de cimentos resinosos desenvolvidos para fixar as coroas cerâmicas aos dentes. As manobras operatórias subsequentes à fase laboratorial, ou seja, a construção da coroa pelo técnico de laboratório, podem otimizar a durabilidade das restaurações cerâmicas. Podemos dividir a cimentação adesiva em 3 etapas. Inicialmente, a prova e o ajuste da peça finalizada pelo técnico de laboratório. Esta deve estar perfeitamente ajustada, principalmente ao término cervical. Tratamento das superfícies. Isso é dependente do tipo de dente utilizado e o tipo de material que estamos utilizando para a construção daquela cerâmica odontológica. E por último, a cimentação em si. Aqui podemos avaliar um caso clínico onde foi construído, após uma moldagem inicial da boca e a confecção de um modelo de gesso, foi então construído um coping cerâmico. Sobre esse coping, após o ajuste, foi aplicada uma porcelana de corpo. Essa porcelana de corpo foi ajustada à boca do paciente. Aqui podemos ver o desgaste que foi feito nas proximais. Aqui temos o ajuste final da peça com acabamento e polimento das regiões que foram desgastadas, que estavam excessivas. Após o ajuste da peça, passamos então ao tratamento da superfície e posterior cimentação. E por último, aqui podemos observar o condicionamento da superfície interna da coroa. Essa região é a que entrará em contato com o cimento, o agente de cimentação. Neste momento, estamos somente fazendo uma limpeza, pois o ácido que está sendo utilizado é um ácido fosfórico, que não condiciona esse tipo de porcelana. Ele age aqui somente como um agente de limpeza. Podemos fazer também o jateamento da peça, da parte interna da peça protética. Esse jateamento ele deve ser feito com muito cuidado e muitas vezes pode levar a danificar a parte interna da coroa. Devemos fazer o condicionamento com ácido hidrofluorídrico. As porcelanas condicionáveis, elas devem ser atacadas ou condicionadas com um ácido hidrofluorídrico. Após esse condicionamento, devemos então fazer a silanização. Aqui podemos ver o condicionador de porcelana, tá?
que é um ácido hidrofluorídrico. Esse ácido hidrofluorídrico, no caso aqui, há uma concentração de 10%. E ele foi aplicado por se tratar de uma porcelana feldispática durante 1,5 minuto a 2 minutos. Quando se trata de uma leucita, devemos aplicar esse mesmo ácido por 1 minuto. E, se for para o disilicato de lítio, essa aplicação deve durar no máximo 20 segundos. Durante o condicionamento com ácido, devemos proteger a superfície externa da coroa de cerâmica. Essa proteção pode ser feita com cera, tá? Para evitar o contato com esse ácido, que além de que se condiciona a superfície interna, também poderia condicionar a superfície externa, criando uma área de retenção de placa bacteriana, devido à rugosidade da superfície nessa região. Aqui temos uma sequência de condicionamento, onde uma onlay teve sua parte interna condicionada e a parte externa inicialmente foi protegida com cera. Aqui um ácido hidrofluorídrico foi aplicado somente na superfície interna. A superfície externa ficou protegida por essa camada de cera. Após o tempo adequado, de acordo com o tipo de material que foi construída essa onlay, devemos fazer uma lavagem ampla para remover os excessos e expor o condicionamento da cerâmica. Aí devemos então passar o silano. O silano é um agente de união entre o cimento através do adesivo e a superfície interna da cerâmica. A silanização, então, ela promove uma adesão química entre os substratos inorgânicos e os polímeros orgânicos. Esta ligação também denominados de silanos organofuncionais. Então, a silanização ela é feita logo após o condicionamento ácido com hidrofluorídrico. E aqui nós estamos vendo a aplicação com um microbrush. Aqui temos também alguns tipos diferentes de silanos, né? Eles devem ser aplicados na superfície até conseguirmos uma superfície brilhante, como visto aqui nesta figura. Os cuidados que devemos ter com a silanização são a armazenagem dos silanos devem ser cuidadosos, porque eles são voláteis e podem estragar o produto facilmente. A evaporação dos solventes deve ser efetiva. Devemos também promover a evaporação dos solventes que se depositam sobre a peça. Outra etapa é o preparo da superfície dentária. Primeiro devemos observar a condição do periodonto. Um periodonto inflamado, ele pode ser o responsável pela contaminação do dente com os fluidos que migram da parte da gengiva inflamada. Devemos limpar adequadamente a superfície dental remanescente para remover principalmente resíduos de agentes de cimentação temporária. É importante, no caso de cimentação com cimento resinoso, isolar o campo operatório, preferencialmente com isolamento absoluto. Temos alguns tipos de cimentos resinosos, o Variolink, o Ilaex da 3M, Force. No Inforce aqui temos, além do cimento, nós temos o adesivo, o ativador Self-Cure para ativar o adesivo no interior do conduto radicular. E aqui o silano em 2 potes, né, um ativador e o primer. Aqui o Multilink. Aqui o Panavia. Aqui os
vários cimentos mostrados atualmente, que podem ser químicos, duais ou fotopolimerizáveis. O preparo da superfície dentária é extremamente importante numa cimentação adesiva. Devemos entender que o condicionamento da superfície dentária, ela deve ser pensada em dois tipos de estrutura dentária existentes, o esmalte e a dentina. O esmalte necessita de um condicionamento ácido um pouquinho maior, um tempo um pouco maior do que a dentina. Então, primeiro aplicamos o ácido sobre o esmalte, perdão, sobre o esmalte e depois sobre a dentina. Aqui vemos a aplicação do esmalte em toda a estrutura dentária. Depois de condicionado com o ácido fosfórico, a superfície pode então receber a camada de adesivo. Essa camada de adesivo deve ser aplicada sobre a superfície e devemos permitir que ele penetre nessa superfície dentária. Essa penetração é a responsável pela formação. Aqui temos a aplicação do adesivo em toda a superfície dentinária, da camada híbrida, a maior responsável pela resistência da adesividade dos cimentos resinosos. Vamos aqui observar um caso clínico de cimentação, dando continuidade àquele caso clínico, vamos aqui a aplicação do adesivo sobre a peça protética. Esse adesivo, após a fotopolimerização, deve ser aplicado em uma camada bem fina, e aí então vamos aplicar ao cimento. O cimento deve ser colocado somente sobre a peça, não sobre a estrutura dentária ou a cavidade do dente, porque dessa forma conseguimos uma situação mecânica de escoamento do cimento, de forma que não faça o mínimo possível de força hidráulica sobre a estrutura dentária. Aqui temos a peça sendo posicionada sobre o dente e aqui podemos observar o excesso que escoa do cimento para a região externa. Esse excesso de cimento deve ser removido antes da fotopolimerização. Após a remoção dos excessos, podemos então fazer a fotopolimerização. Como se trata de um cimento dual, essa fotopolimerização ocorrerá somente na união entre a peça e o dente, ou seja, na região do término cervical. A parte interna ocorrerá uma polimerização química, por isso esse cimento é chamado de cimento dual, ou seja, um cimento de dupla polimerização. Aqui podemos observar a peça assentada sobre o dente preparado. Aqui podemos observar a peça após a remoção do isolamento absoluto. A técnica de cimentação dos cimentos resinosos são os mais sensíveis e exigem maior atenção para evitarmos falhas catastróficas. Estes cimentos possuem várias etapas, como condicionamento da peça protética, condicionamento do elemento dentário, aplicação do cimento, remoção dos excessos e, conforme o caso, a fotopolimerização. Essas etapas múltiplas são responsáveis por algumas falhas catastróficas que temos observado nos casos clínicos. Dessa forma, é muito importante a sua completa execução, sendo rigoroso na execução dessas etapas. O que devemos então esperar de um agente cimentante? Estes elementos eles devem ter resistência, devem ter retenção, devem permitir um selamento completo entre o espaço no término cervical e em toda a superfície interna da coroa, sendo preenchida por este cimento.
Este preenchimento garante a eficiência da adesividade do cimento resinoso e também melhora a distribuição dos esforços mastigatórios aplicados sobre a nossa coroa protética. Devemos nos preocupar também com a espessura do cimento entre o dente e a coroa. A espessura menor do cimento favorece a longevidade do tratamento. Essa espessura é o espaço que existe entre a peça protética e a estrutura dentária. Ele será preenchido pelo agente cimentante. Quanto maior for a espessura do cimento, menor será a força de adesão, maior será a dissolução desse cimento e menor a capacidade de assentamento da peça no dente preparado. Cimentação com cimento resinoso. Existem inúmeros tipos e marcas de cimentos resinosos. Na cimentação adesiva, os cimentos resinosos proporcionam retenção da peça ao dente, vedamento marginal junto ao término cervical, selamento dentinário e proteção pulpar. Na cimentação adesiva, a impermeabilização da dentina através das técnicas de adesão e formação da camada híbrida e o fato de se utilizar de agentes cimentantes resinosos que garantem maior resistência e insolubilidade da linha de cimentação seriam fatores determinantes para sua indicação e eleição em todas as manobras de cimentação de elementos protéticos. A cimentação adesiva é um processo indispensável quando se trabalha com materiais cerâmicos, que não possuem resistência mecânica intrínseca, principalmente as cerâmicas feldspáticas, ou quando o remanescente dental preparado não apresente estrutura ou formas geométricas que favoreçam o imbricamento mecânico das peças protéticas e sua retenção com cimentos convencionais. Entre os cimentos resinosos, temos os quimicamente ativados, os cimentos de dupla cura ou os cimentos duais, os cimentos fotoativados, tá? E mais recentemente os cimentos autoadesivos e autocondicionantes, que ainda exigem maior aprimoramento e maiores pesquisas para avaliar os seus resultados. Cimentos resinosos quimicamente ativados. Entre eles nós temos o cementite e o panávia. Vamos mostrar aqui a cimentação com o panávia. O primeiro passo é fazermos a limpeza da superfície axial do dente preparado. Essa limpeza deve ser feita com escova de Robinson e pedra pómez. Essa limpeza é necessária, pois na superfície axial dos dentes preparados pode haver resíduos de cimentos provisórios utilizados durante o processo de confecção da coroa protética. Após a limpeza, podemos então fazer o processo de condicionamento da estrutura dentária remanescente. Essa estrutura dentária remanescente ela é constituída de dois tipos de tecidos, o esmalte e a dentina. E devemos primeiro condicionar o esmalte por 15 segundos e mais 15 segundos para o condicionamento da dentina e do esmalte. Após o condicionamento com ácido fosfórico, devemos eliminar o excesso de umidade, devemos eliminar com água o ácido e a smear layer que ficam sobre o dente preparado. Aí, então, eliminar o excesso de umidade e fazer a aplicação de uma leve camada de adesivo, o suficiente para formar a camada híbrida. O excesso de adesivo pode dificultar o assentamento da peça no término cervical. Aqui o cimento químico, ele é em duas pastas, ele é manipulado e aplicado diretamente na coroa.
todo o cimento deve ser aplicado diretamente sobre a coroa, para que durante o processo de cimentação não ocorra forças hidráulicas exageradas sobre o remanescente dentário. Antes de fazermos a completa polimerização, devemos remover os excessos de resina, e para que ocorra a polimerização química, é necessária a aplicação do OxiGuard. O OxiGuard tem a finalidade de impedir o contato do cimento químico com o oxigênio. O oxigênio impede a reação química do cimento resinoso. A partir do momento que aplicamos o OxiGuard e ele deixa de ter contato com o oxigênio, ele inicia o seu processo químico de polimerização. Aqui podemos ver a coroa, o dente onde foi aplicado e aqui removendo os excessos para então removermos o isolamento absoluto e aqui temos a peça cimentada, como era e como ficou. Então, o paciente com uma coroa em muito bom estado estético, cimentado com cimento bastante confiável, cimento resinoso. Outro tipo de cimento muito utilizado é os cimentos duais, ou dual-cure, de dupla polimerização. Nas técnicas adesivas, estes cimentos são os que garantem uma cimentação segura, mesmo com peças opacas e de maior espessura. Características como ótimo tempo de trabalho, ótimo escoamento, polimerização segura, uso universal, variedade de cores e opacidades. Estas são suas principais características. Devemos estabelecer uma sequência durante o processo de cimentação. Essa sequência ela é chamada de protocolo de cimentação. E ela começa pela prova da peça, a colocação do isolamento absoluto no campo operatório, o condicionamento da peça, de acordo com o tipo de agente cimentante selecionado e o tipo de material que construiu a peça. Condicionamento ou limpeza do dente, manipular agente cimentante, seguindo a orientação do fabricante. Aqui vamos ver essas etapas sendo confeccionadas, sendo realizadas durante um caso clínico. A primeira etapa, então, vamos remover os resíduos de cimentos provisórios sobre os dentes onde faremos a cimentação. Isso é feito com escova de Robinson e pedra pómez. Aqui, todos os dentes que receberão laminados foram devidamente limpos. E aí passamos para o condicionamento do esmalte e da dentina. O esmalte e a dentina deve ser condicionado com ácido fosfórico de 32 a 37%. 15 segundos na dentina e 30 segundos no esmalte. Devemos então fazer uma lavagem abundante e secar sem desidratar. É necessário remover somente o excesso de umidade. Dessa forma, mantemos as condições para a formação da camada híbrida. Essa camada híbrida será formada a partir da aplicação do adesivo, que infiltrará nessa camada de dente e preencherá os espaços. Então, após a sua polimerização, formará então a camada híbrida. Isso vai ser feito após o condicionamento ácido da dentina e do esmalte, aplicação do adesivo, aqui o dente condicionado, o adesivo sendo aplicado. Esse adesivo deve ser aplicado em uma fina camada. O excesso pode impedir o assentamento da peça protética. Devemos também fazer o tratamento da superfície dos laminados. Isso é feito com condicionamento ácido através do ácido hidrofluorídrico. Aqui podemos ver a aplicação do ácido hidrofluorídrico no interior da peça.
Após a aplicação do ácido, devemos lavar abundantemente e secar levemente e aplicar uma camada de silano. Esse silano deve ser aplicado até que desapareça toda a superfície opaca do interior da peça. E por último, nessa aplicação do adesivo no interior da peça. Essa aplicação também deverá ter cuidado de ser feita em uma fina camada de adesivo, para que isso não prejudique, uma camada muito grande, não prejudique o assentamento da peça sobre o dente preparado. Nova etapa do protocolo de cimentação será posicionar e estabilizar a peça sobre o dente. Neste caso, isso deverá ter um cuidado excedente, pois muitas peças não podem ser posicionadas adequadamente quando colocadas instantaneamente, ou seja, todas ao mesmo tempo. Devemos manter a peça estabilizada para fazer a fotopolimerização. Antes dessa fotopolimerização, deveremos remover os excessos maiores de cimento, a remoção dos excessos interproximais e a checagem da oclusão. Aí fazemos o ajuste após a fotopolimerização, o ajuste e o acabamento. Então aqui, continuando o nosso caso clínico, vemos as duas peças assentadas, os dois centrais e os excessos de cimento resinoso. Com um fio dental, podemos então remover todos esses excessos. Essa remoção deve ser bem cuidadosa, para só então fazermos a fotopolimerização. Excessos de cimento resinoso que são fotopolimerizados são extremamente difíceis de se remover e podem interferir com a integridade da peça cimentada. Esses excessos podem levar à inflamação gengival. Por isso é importante removermos também no interior do sulco gengival. Outra forma para garantirmos que o sulco gengival fique livre de excessos de cimento é a colocação de um fio de afastamento gengival no interior do sulco gengival. Removido todos os excessos, então podemos concluir a fotopolimerização do cimento utilizado neste processo. Aí, então, podemos remover os fios de afastamento e qualquer resíduo de cimento que fique no interior do sulco.